continuidade a nossos estudos home learning e vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre as forças intermoleculares. Forças intermoleculares são forças que existem de atração ou de repulsão entre moléculas, ok? Para isso, a gente tem que lembrar a teoria que fala sobre o comportamento das partículas formadoras das substâncias, ok? Aqui na página 55 da sua apostila, temos a ilustração de como seriam as substâncias se pudéssemos vê-las a níveis moleculares e ou atômicos. Tá? Imagine aqui que cada uma dessas esferinhas são moléculas de água, H2O. Agora, perceba no estado sólido que elas estão organizadas em uma forma geométrica definida e muito próximas. Não é possível representá-las aí no papel da sua apostila, mas o que você tem que entender é que essas esferas não se movimentam, elas não vão de um lado para outro. Imagine apenas que no máximo elas vibram. Energia cinética é calor, ok? Assim, há pouco calor aqui, então elas não se movimentam, só vibram. Aqui, nesse segundo desenho, nessa segunda ilustração, imagine que é a representação dessas partículas, H2O, cada esferinha azul, que tem um pouquinho mais de calor, um pouquinho mais de energia do que no estado sólido. Elas estão no estado líquido. E elas já se movimentam com alguma liberdade, mas não com muita e nem com muita velocidade. Já no terceiro desenho, que eu estou passando o cursor do mouse em cima, vamos imaginar que é a mesma substância, porém no estado gasoso. Imagine a seguinte situação. Você está aí no quarto da sua casa, no seu quarto, e de repente você sente um cheiro de gás. Alguém lá na cozinha abriu o gás do fogão e não acendeu o fogo. De forma proposital, é colocado um cheiro ruim nesse gás para que nós sejamos avisados quando ele está vazando. Mas como que lá da cozinha você está percebendo o odor? Vamos lembrar como que a percepção de cheiro funciona? Moléculas ou átomos de algumas substâncias têm que entrar na sua narina e depois na cavidade nasal que fica atrás do seu nariz. Lá existem nervos com neurônios especiais que percebem cheiros. Como assim? Quando determinada molécula encosta nesse neurônio, ele realiza uma sinapse, ele faz um sinal eletroquímico e envia por um nervo, formado por outros neurônios, até o cérebro. Lá, o cérebro interpreta que é um cheiro, ok? Mas como que o gás lá da cozinha ativou a sua percepção de odores lá no seu quarto? Porque as moléculas formadoras do gás, elas têm muita energia e elas se movimentam com muita pressa e em todas as direções, com bastante liberdade. Então elas conseguiram viajar lá do fogão até você, ok? As forças intermoleculares são forças de ligação entre as moléculas. Elas existem principalmente quando as moléculas estão no estado sólido e líquido. Isso porque, em tais estados físicos, as moléculas estão mais próximas das outras. Já vimos que moléculas podem ser polares e apolares. E as forças intermoleculares estão diretamente relacionadas à polaridade das moléculas. Então, nós já vimos em aulas anteriores, que as moléculas têm polaridades. Elas têm moléculas que são polares, que tem um polo, uma região da molécula que nós chamamos de polo, que é positivo, que tem menos elétrons, e uma região que é negativa, que tem mais elétrons. Dessas possibilidades, existem 3 tipos de interações surgem
né? 3 tipos de interações intermoleculares, interações entre moléculas. E a primeira que o nosso material didático traz é a ligação de hidrogênio. Se você tiver curiosidade em ler e pesquisar mais, algumas literaturas mais antigas chamam ainda de pontes de hidrogênio. Eu, quando no ensino médio, eu aprendi com essa nomenclatura, pontes de hidrogênio. Hoje não, hoje chama-se ligação de hidrogênio. Perceba que a água é uma substância polar e ela tem uma alta polaridade, ela tem uma grande diferença entre os polos. Tá? Como que você irá saber quando existe ligações de hidrogênio? As ligações de hidrogênio se dão quando existe o hidrogênio ligado em uma molécula em átomos de oxigênio, em átomos de nitrogênio e em átomos de flúor. Sempre que você vê em alguma questão, em alguma atividade, alguma substância que há hidrogênios ligados ao oxigênio, que há hidrogênios ligados ao flúor, ou que há hidrogênios ligados ao nitrogênio, existe ligações de hidrogênio. E o que são ligações de hidrogênio? Ligações de hidrogênio, elas são a seguinte força. Perceba que o hidrogênio ligado ao oxigênio, o oxigênio tem mais atração por elétrons. Como o oxigênio tem mais atração por elétrons, e uma atração tão forte que o elétron do hidrogênio não fica com o hidrogênio. O elétron do hidrogênio fica junto com o átomo do oxigênio. Então, você forma aqui 2 polos. Hidrogênios sem elétrons positivos. Oxigênios com seus elétrons e os elétrons do hidrogênio negativo. Hidrogênio positivo, oxigênio negativo. Como as moléculas estão juntas no ambiente, ao se aproximar de outra, esta região negativa, ou seja, do oxigênio, ela faz uma ligação com a região positiva de outra molécula, no caso o hidrogênio. Os opostos se atraem, cargas opostas se atraem. O positivo do oxigênio atrai o negativo do hidrogênio. E assim se dá a ligação de hidrogênio. É uma ligação forte. Das 3 é a mais forte que existe. A segunda ligação que iremos falar é a força dipolo, ou dipolo permanente, ou dipolo permanente, dipolo permanente. Tá? Então, eu vou tratar como forças de polo permanente. Essas atrações de polo permanente é a segunda força intermolecular, é a segunda em força, ok? E se dá quando existe a ligação de elementos com uma eletronegatividade muito grande. Não tão grande quanto do oxigênio, nitrogênio e flúor com hidrogênio, mas elementos bastante eletronegativos com outros que não são tanto eletronegativos. E aqui temos um exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico. O cloro é bastante eletronegativo e o hidrogênio, comparado a ele, não é tanto. O que acontece? O cloro também atrai os elétrons do hidrogênio, não o suficiente para ficarem com ele de forma permanente, mas o suficiente para criar essas regiões da molécula, uma região negativa e uma positiva. E assim, o cloro negativo atrai o hidrogênio positivo da outra molécula. Ok?
Como essa molécula, a partir do momento que ela é formada, a partir do momento que o hidrogênio encontra com o cloro e forma a molécula de HCl, de ácido clorídrico, ela não devolve ao hidrogênio o elétron na mesma distância que ele estava do núcleo do hidrogênio. Então ela sempre fica aí desbalanceada, com um polo positivo e outro negativo. Por isso o nome, ligação de polo permanente. O terceiro tipo de ligação é a mais fraca em força, que são interações de polo instantâneo, de polo induzido, interações de polo instantâneo, de polo induzido, ou forças de London. Eu prefiro chamar de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Esse tipo de força acontece com a seguinte situação. Imagine que esses círculos coloridos, em cinza aqui, depois ficam azuis, imagine a seguinte situação. Essa molécula, são moléculas, essa molécula cinza, imagine que tem ligações ali do mesmo elemento. Vamos imaginar que são oxigênios que tem aqui, 2 oxigênios, um ligadinho ao outro formando o O2, que é o gás que nós respiramos, que precisamos na nossa respiração. Nenhum dos dois tem mais atração por elétrons do que o outro. Afinal, são 2 átomos do mesmo elemento. O que acontece é que em dados momentos, uma molécula de oxigênio pode se aproximar da outra e os elétrons são de todas as moléculas negativos, são com a mesma carga. E o elétron de um, ao se aproximar do outro, acaba afugentando o elétron do outro, acaba empurrando ele para longe. Vamos pensar no seguinte exemplo. Imagine um ímã. Ele não tem um lado que se atrai, enquanto você vira esse lado ele se repele. Imagine o seguinte, você está com os ímãs ali e um se aproxima do outro e ele é repelido. É isso que acontece. Quando uma molécula, embora não seja apenas um exemplo, quando uma molécula chega próximo da outra e ela tem seus elétrons ali, que estão nas suas nuvens eletrônicas em torno dela, ao se aproximar da nuvem eletrônica do outro, os elétrons dessa outra ela se espalham, eles vão para outra direção, criando nessa molécula aqui um lado que tem os elétrons, são atraídos pelo lado positivo que ficou da outra. Como assim? Aqui eu tenho uma molécula neutra. Ao se aproximar dessa, os elétrons dessa molécula neutra foram repelidos para o outro lado, expondo um lado positivo. Ok? Olha aqui, os elétrons estavam todos distribuídos em torno dela. Ao se aproximar da segunda molécula, esses elétrons foram empurrados para o outro lado, eles correram, eles foram repelidos pela mesma carga que tinha da outra molécula e criou uma região positiva nessa primeira. Ao fazer isso, ele atrai a região negativa da outra. Por isso, nós dizemos que há aqui um primeiro dipolo instantâneo que cria aí um dipolo induzido. As duas forças começam a se atrair. O que é interessante sobre isso? Uma das determinações do ponto de ebulição é exatamente essas forças. Como assim? A força de London, ou dipolo instantâneo de dipolo induzido, a mesma força, ela é muito fraca. Ela não tem muita energia envolvida. E ela é fácil de ser quebrada. A força de polo permanente, ou dipolo-dipolo, ela não. O ácido clorídrico, ele sempre terá uma região negativa e uma positiva. Ela já é mais difícil de ser quebrada. E a ligação de hidrogênio é a mais difícil das três. Mas o que isso influencia na mudança de estado físico? Lembre-se
que uma substância líquida, para se transformar em gasosa, vamos voltar aqui na página anterior, suas moléculas têm que ficar mais distantes. E é isso que nós fazemos ao fornecer energia para ela. Nós deixamos essas moléculas mais distantes. Mas para fazer isso, dependerá das forças de interação intermoleculares. Quanto mais fortes essas forças forem, mais energia temos que oferecer para que elas sejam quebradas. Ok? Galerinha, é esse o final da nossa apostila. Eu preciso que vocês façam o exercício 14, 15, 16 e 17. Os exercícios propostos a partir dos 18, eu aconselho a vocês a fazerem. Irei passar a resolução, mas estarei cobrando até o 17 como para poder estar aí distribuindo notas. Ok? Tchauzinho e até a próxima aula.